Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida. Deus abençoe mais um dia na tua vida. Um dia que Deus permitiu que você se acordou, botou os pés no chão e está aí firme e forte para viver esse dia na presença de Deus, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo até o fim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para todo dia de manhã você receber uma palavra de Deus. Para quando você sair de casa para o seu trabalho, para onde você for, o que você for fazer, você sair direcionado sempre por Deus. Porque essa palavra, todo dia eu prego uma palavra de manhã aqui. Esse vídeo é gravado todo dia pela manhã. Não é palavra, não é vídeo gravado, não é vídeo que foi feito em 2, 3 dias gravado, não. Esse vídeo aqui é todo dia, é uma palavra de Deus que eu oro de madrugada, busco a Deus para que Deus me dê uma palavra para passar para você, para a gente juntos ser abençoado, ser liberto, ser curado todos os dias em nome de Jesus Cristo, amém? Porque a gente todo dia está se libertando de muitas coisas. E muitas coisas que vêm sobre nossa vida, a gente tem que pedir todo dia livramento para Deus, porque só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos tirar dessa tristeza, às vezes da angústia. Muitas vezes vem coisa ruim para querer nos entristecer, nos angustiar, mas Deus dá livramento e a gente continua alegre, firme e forte na presença do nosso Deus, amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, eu vou ler uma passagem aqui que fala sobre Saulo, antes de ser Paulo, né? O nome dele era Saulo. Depois que ele se converteu, ele virou Paulo. Ele diz assim, ó: o perseguidor torna-se perseguido. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo vivia perseguindo os cristãos, né? Pegando os cristãos, levando para a cadeia para ser preso, e muitas vezes apredejado, que nem apredejado Estevão, e outros, né, que eles iam atrás para perseguir. Mas Paulo, no dia que se encontrou com Jesus Cristo, a vida dele mudou. Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor, mas Deus estava olhando para Paulo do céu e dizendo: eu vou pegar esse homem, vou mostrar para ele que eu sou Deus. E isso que ele está fazendo com o meu povo, eu vou permitir também que venha sobre a vida dele. Então, quando Paulo se converteu, ele começou a ser perseguido pelo próprio povo que ele servia, pelos aqueles judeus que ele servia no tempo da lei. Ele começou a ser perseguido por esse povo. Por isso que a palavra diz aqui que o perseguidor passou a ser perseguido, tá entendendo? Então, a pessoa tem que saber o que ele planta, para quando for depois ele não vir colher coisa ruim. Plante o bem, planta as coisas boas hoje, para amanhã você colher uma colheita boa, uma colheita de bênção e uma colheita de vitória, amém? Então, aqui no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 9, eu vou ler aqui do 19 até o 25, que diz assim, ó: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atonitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes, tá entendendo? Então, Paulo, quando chegou ali em Damasco, ele tinha se encontrado com Deus, com Jesus no caminho, ficou cego, né? E ele foi para uma casa em Damasco, mandou levar ele para uma casa em Damasco, na rua chamada Direita. E depois que ele estava lá orando, Deus enviou Ananias lá para orar por ele, para que ele recuperasse a vista, né? E começasse a fazer a obra de Deus. Porque Deus já tinha esse propósito na vida de Paulo. Então, ele depois que comeu ali, depois que Ananias orou por ele, ele comeu, que ele estava 3 dias jejuando e orando, ele comeu, se fortaleceu, ficou forte. E a palavra de Deus está dizendo aqui que logo ele já começou a pregar o Evangelho. Ele já começou a pregar a palavra de Deus. Então você vê aqui que Deus, quando ele quer usar uma vida do homem, está entendendo, irmão? Ele tem esse propósito. Assim como Deus teve aquele propósito na vida de Moisés, desde criança, para usar Moisés para libertar o povo dele do Egito, Deus tinha esse propósito na vida de Paulo, de usar Paulo para pregar o evangelho dele e escrever essas epístolas, essa doutrina que hoje a gente usa dentro das igrejas para disciplinar a igreja e para botar a igreja no caminho reto, no caminho que leva a Jesus Cristo, tá entendendo? A doutrina,
A sã doutrina da palavra de Deus é essa doutrina que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então Paulo ali começou a ser perseguido pelos judeus. O judeu disse, espera aí, esse camarada servia a gente, agora está servindo os mesmos cristãos que ele perseguia, agora ele está igual a um deles também. Então vamos matar ele, tá entendendo? Vamos tirar ele dessa coisa, que isso não dá certo não. Porque Paulo conhecia já a lei, ele já cumpria a lei nos pés de Gamaliel ali, ele estudou ali a lei, aprendeu com Gamaliel, tudo com os principais sacerdotes, e ele ia fazer se cumprir as obras da lei na vida dos cristãos. Só que Jesus veio para abolir a lei, tá entendendo? Para que a gente vivesse debaixo da graça dele. A lei, ela não é descartada da nossa vida, porque todo o tempo nós estamos ligados com a lei de Deus. Mas a gente não vive mais os mandamentos, as ordenanças da lei. A gente vive a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. Então aqui no 22 diz assim, ó, Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, tá entendendo? Paulo pregando o evangelho ali, se esforçando para ser igual a Pedro, ser igual a João, ser igual a outros discípulos, tá entendendo? Pregando o evangelho, dizendo que Jesus era o Cristo, porque ele tinha se encontrado com Jesus no caminho de Damasco, quando ele vinha para Damasco para prender os cristãos. Ele tinha se encontrado com Jesus quando ele viu aquela luz brilhar na frente dele, aquele resplendor de luz. Ele caiu da cavalgadura que ele ia. Não sei se essa cavalgadura era um cavalo, era um camelo, não sei se ele caiu da cavalgadura e ficou cego. Então ele já sabia que Jesus Cristo era verdadeiro, o coração dele já estava firmado nisso, porque ele tinha visto, se encontrado com Jesus ali no caminho de Damasco. Ele estava confirmando, pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus era o Cristo. E o judeu ficava confundido, ficava dizendo, poxa, o que é que está acontecendo aqui? Paulo até ontem era um homem que estava trabalhando para a gente, perseguindo essa fé, perseguindo essa doutrina aí, esse ensinamento aí, agora está pregando ele, está confirmando ele no meio do povo. Como é que pode um negócio desse? Aí a palavra de Deus diz assim, ó, no 23, ó. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, tá entendendo? Foi assim que fizeram com Jesus também. Quando Jesus veio pregar o evangelho, quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus aqui na terra, ensinando o evangelho para as pessoas, os judeus tomaram conselho para matar Jesus. E todo o tempo todo, o ministério de Jesus todinho, até o fim da vida dele, foi perseguido pelos judeus. E o próprio judeus também estava perseguindo a Paulo ali, tomando conselho para matar Paulo também, porque ele não aceitava ver Paulo pregando o evangelho. Eles queriam Paulo perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja. Mas Deus mudou o coração de Paulo, fez o coração de Paulo um coração convertido, transformado, tá entendendo? Essa é a diferença do homem que é transformado por Deus, que aceita Jesus como Salvador e é transformado, é mudado. Logo ele vai se esforçar para fazer a vontade de Deus, se é para pregar, ele vai pregar, se é para trabalhar na obra de Deus, fazer uma coisa, fazer outra, ele vai se esforçar para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então eu e você, a gente tem que ter essa característica de trabalhar para Deus, para se esforçar, falar de Jesus, dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo, que ele cura e que ele liberta, tá entendendo, irmão? Então, Paulo estava ali se esforçando e o pessoal tentando matar Paulo, mas quando Deus levanta uma alma na terra, um instrumento dele, faz do homem um vaso dele, da mulher, uma pessoa para louvar e glorificar o nome dele, irmão, ninguém tira essa pessoa da presença de Deus, ninguém derruba ele, ninguém toca no fio de cabelo da cabeça dele, porque foi Deus que levantou, Deus quer e ele vai permanecer em nome de Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, mas as suas ciladas vieram ao... Glória a Deus. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como ele guardava as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tá entendendo? Então, a cilada do judeu, aquela maldade que eles estavam planejando, chegou ao conhecimento de Paulo, porque eles guardavam a porta ali onde Paulo estava, eles guardavam as portas, de dia e de noite, esperando Paulo sair dali para matar Paulo. Mas Deus, ele tem um meio de dar o livramento para aquele que é dele. Como Paulo teve muito, esse foi o primeiro, foi um dos livramentos que Deus deu
para Paulo permanecer, porque isso tudo Deus estava permitindo, porque Paulo perseguia a igreja, e esse mesmo povo que usava ele para perseguir a igreja de Deus, vinha perseguir ele também para matar ele. Ele sentiu o que os cristãos sentiam quando ele estava perseguindo, quando ele estava afrontando os cristãos para levar preso para Jerusalém, tá entendendo? Ele sentia aquela tristeza, aquela angústia que os cristãos sentiam no coração. Ele veio também a sentir quando ele começou o ministério dele. E aquilo foi só uma vez, não foi só a primeira vez, mas veio outros e outros momentos difíceis na vida de Paulo, que a gente sabe disso, que se a gente for pregar aqui no vídeo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas Deus sempre deu livramento a Paulo, sempre sustentou Paulo na mão dele. Assim também como ele te sustenta aí na graça dele, ele te livra, ele te guarda, por onde tu anda, por onde tu vai, aonde tu tá, Deus está contigo, protegendo você, protegendo sua família, protegendo teus patrimônios, protegendo tudo que é teu. Porque Deus guarda aquilo que é dele, irmão. Aí no 25, para a gente encerrar, diz assim, ó. Glória a Deus. Tomando o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pela janela, tá entendendo? Pelas muralhas, glória a Deus. De noite, os discípulos pegaram Paulo, botaram Paulo dentro de um cesto e desceram ele pelas muralhas do palácio ali, onde ele estava em Jerusalém, para que Paulo fosse embora e continuasse fazendo a obra de Deus, porque a porta ele não podia sair pela frente, porque os guardas ali, os judeus, estavam tomando conta ali para, quando ele saísse, prender ele e matar ele. Mas Deus usou os discípulos, a intervenção humana, tá entendendo? Deus usa quem ele quer, irmão, qualquer pessoa, qualquer ser humano para te abençoar, para te ajudar, para te tirar de uma situação difícil. Deus usa as pessoas, então confia nisso, acredita nisso. A gente não confia no ser humano, não confia no homem, a gente confia em Deus, que pode usar um homem para te ajudar, para te abençoar, te guardar aí onde você está, tá entendendo? E ninguém vai tocar no fio de cabelo da tua cabeça e nada que é teu, porque você está na mão de Deus, você é homem de Deus, é mulher de Deus, é serva de Deus. E você que ainda não é cristão também, confie em Deus, que Deus, a partir do momento que você inclinou o coração para escutar a palavra de Deus, Deus inclinou a mão dele também sobre a tua vida para te abençoar, para te guardar e te livrar aí onde você está, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te abençoado. E eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida, amém? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher, toma a vida dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar a tua palavra nessa manhã, meu Deus. Que essa palavra, meu Deus, venha ajudar essa pessoa, meu Deus, a se livrar, meu Deus, dessas afrontas, dessas ameaças, Pai, do inimigo contra a vida dele, meu Deus, porque o Senhor salvou ela, Pai, tirou ela do mundo das trevas e trouxe para a tua luz, para que ela seja tua, para que ela seja abençoada, seja guardada. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, livra ele, a família dele, Pai, abençoe as coisas que ele vai fazer nesse dia, na empresa, no comércio, no trabalho que ele faz. Que o Senhor estenda a mão dele para abençoar, guardar e livrar. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?